Guillaume de Machaut e a Grande Missa Musical. Gente, esse vídeo de hoje nós vamos falar sobre Guillaume de Machaut, o maior nome da Ars Nova. Ele nasceu em 1300 e morreu em 1377. Você vai ficar até o final, porque você vai aprender muito sobre a ordem da missa e como a ordem da missa acabou se transformando em uma forma musical também, tá? Então, vinheta! Oi, eu sou Simone Leitão, pianista e apaixonada por história da música. Fiz doutorado também em história da música na Universidade de Miami, nos Estados Unidos. E eu amo aqui falar e explicar a música para vocês, principalmente aquelas coisas que as pessoas às vezes não explicam, como por exemplo, da onde saiu a ordem da missa, ou quem foi Guillaume de Machaut, que história é essa de Ars Nova? Então, pois é, como tá todo mundo falando sobre Ars Nova, eu resolvi falar. Então tem vários vídeos aqui que eu tô fazendo um ciclo de vídeos sobre a Ars Nova, que é um tema do momento. Então, Guillaume de Machaut nasceu em 1300, morreu em 1377. É tão interessante esse número, 1377, porque foi justamente o ano, quando ele morreu, que foi o ano que acabou o papado em Avignon. Se você não sabe desse babado, você tem que saber de tudo mais em outro vídeo que eu já fiz. Mas agora você fica nesse, aqui comigo até o final. Guillaume foi o sétimo filho de uma família grande, ele era de Machaut, que naquela época era assim, as pessoas, o sobrenome das pessoas era da onde elas eram, né? Por exemplo, Leonardo era da onde? Da Vinci. Guillaume era onde? De Machaut. Tinha até uma trovadora muito famosa, chamava Simone de Caratinga. Imagina se meu nome fosse esse. Bom, então, Guillaume de Machaut se transformou nesse grande nome por duas razões principais. Se você lembrar dessas duas razões, você sempre vai dar show se alguém falar de Guillaume de Machaut, você sempre vai saber. A primeira questão é o seguinte: lembra que eu falei no outro vídeo de Philippe de Vitry que a voz principal estava saindo do tenor e aos poucos indo para a voz mais aguda? Pois é, Guillaume de Machaut resolve institucionalizar isso. Não, a parada é essa. Ele começou com o estilo cantinela vem justamente de canto, e ele levou então a voz principal pro agudo. E além de escrever motetos, que a gente já sabe o que é, ele também foi um gênio da balada. Gente, não, agora eu tenho que parar, eu tenho que contar uma coisa pra vocês muito séria. Sabe Chopin? Frederico Chopin escreveu 4 baladas, que são obras incríveis para o piano, e que eu falo em outro vídeo, justamente isso, que o romantismo ele volta para o quê? Para a Idade Média. A balada ela foi criada mais ou menos nessa época aí que eu tô falando de Guillaume de Machaut. Pois é, uma vez eu estava tocando uma balada número 4, Chopin, para um grupo de pessoas muito bem-sucedidas financeiramente, gente que sempre teve acesso, elite mesmo. E um deles, que é um médico muito famoso, chegou para mim e me perguntou na frente de todo mundo: gente, mas por que chama balada? Isso era música para dançar? Não parece. Pra você não passar por essa vergonha que essa pessoa passou. Ô, gente, eu tô aqui pra isso, amor. Tô aqui pra isso, gente. Enfim, tem outras coisas que eu posso passar vergonha, mas na música eu não vou porque eu estudei. Eu tô ajudando vocês a passar vergonha. Balada era uma forma também de canto. Só que a balada ela fez isso, ela colocou a voz principal no mais agudo e as vozes do meio, elas acompanhavam, elas faziam quase com acompanhamento. Então, ou seja, quase indo para uma coisa chamada a homofonia, né? Quer dizer, a gente tá quase indo para uma coisa chamada uma voz com acompanhamento, mas ainda não é, vai demorar alguns séculos ainda para isso acontecer. Mas a balada ela era assim, era algo secular, não tinha nada a ver com música de igreja, não tinha. Só que Machaut fez algo mais incrível ainda. Não só todas as baladas dele eram assim, a primeira voz, soprano, estava ali, era a mais importante, e era como se fosse mesmo uma canção, com as outras vozes acompanhando e trazendo um acompanhamento realmente harmônico, como ele colocou o baixo só para instrumentos. E podia ser qualquer tipo de instrumento. E no meio da balada, você parava para ouvir os instrumentos. Eu quero colocar aqui para vocês agora, tá? Um vídeo de uma performance muito bonita de uma balada de Guillaume de Machaut, onde vocês vão ouvir justamente isso, uma voz cantando, as outras acompanhando e os instrumentos fazendo o baixo. Guillaume de Machaut foi realmente
é um músico muito importante, porque não só ele fez isso, o que ele era exatamente, né? Como todos os outros, também ele era da igreja, não chegou a virar bispo, nada não. Ele teve toda a formação dele de estudo na igreja, afinal de contas, você só estudava se você fosse para a igreja, e ele acompanhou o rei João da Boêmia, né? Então ele viu muita coisa acontecendo na Europa em vários lugares à medida que ele viajava com o rei. E nessa, acho que por conta disso, o estilo dele ficou um estilo muito internacional e mais rebuscado. E aí eu quero falar para vocês sobre a Grande Missa. O que quer dizer a palavra missa, para começar? Vem do final da liturgia. No final da liturgia católica, você tinha uma coisa chamada et missa est, ou seja, vocês são enviados. Então, missa quer dizer ser enviado. Aí acabou virando missa. Mas, na verdade, era uma liturgia. O que é liturgia? É a ordem de culto, gente. É a ordem. Liturgia quer dizer ordem. Então, todo e qualquer culto, de qualquer religião, existe uma ordem. E a ordem do culto católico romano ele tinha exatamente isso, o introito, a liturgia da palavra e a liturgia da Eucaristia. Então estão aqui todas as partes do culto. Parte desse culto era falado, parte desse culto era falado meio que cantando, quase como se fosse um canto hebraico, sabe? Aquele é o que a gente chama de chant. E outra parte era cantada. Essa parte que era cantada era o que a gente chama de ordinário, ou seja, eram partes ordinárias da missa, que sempre vai acontecer, sempre vai ter exatamente esses aqui. Então, esses são o ordinário: Kyrie, Glória, Credo, Sanctus, Canon, Pater Noster, Agnus Dei, todos esses são ordinários. O Proper é a parte da missa que ela muda de acordo com a época do ano, de acordo com a liturgia do ano. Então, para o ordinário, que sempre acontece, esses 5 eram cantados pelo coral. Os compositores paravam para escrever Kyrie, Glória, Credo, Sanctus e Agnus Dei. Sempre nessa ordem. Kyrie, Glória, Credo, Sanctus e Agnus Dei. Guillaume de Machaut foi o primeiro a escrever uma missa inteira ele mesmo. Porque era assim, chama lá o Guillaume, ele vai escrever o Credo. Ah, não, mas o Felipe vai fazer o quê? Cara, o Felipe vai fazer o Sanctus, né? Aí virava lá um senhorzinho, eu quero escrever o Agnus Dei. Então, cada um escrevia um. Eu tô sabendo que a Simone vai escrever o Credo. Não, mas o Credo é o Felipe que vai escrever. Enfim, cada um escrevia um. Só que aí, para unificar um estilo próprio, ou seja, presta atenção, é o compositor começando a tomar o lugar de centro de algo que era o quê? Uma liturgia de louvor. Guillaume Machaut escreveu a Missa de Notre-Dame. Foi a primeira missa a ser escrita só por um compositor. E o que é que ele tinha nessa missa? As partes que eram só do coro. E detalhe, ele fez essa missa, as partes todas, e falou, olha só, pode usar qualquer época do ano, tá? E pode usar sozinho também, sem ser na missa. Pode parar para assistir, pode ser um espetáculo. Então, isso é uma grande revolução. E em que modo ele escreve isso? No modo da Ars Nova. Lembra que estava tendo a briga, a Ars Nova com a Ars Antiga, o pessoal lá da Bélgica, da Holanda, falando, nós somos da Ars Antiga, Jacques de Liège, Pois é, ele, que já era um cara super consolidado, com nome consolidado, ele falou assim, não, é isso aí e eu vou escrever nesse novo modo. E é isso. Então a missa da Notre-Dame é a primeira missa escrita só por um compositor e ela pode ser tocada, ouvida, cantada. No caso, em qualquer época, não precisa estar ligada exatamente a uma missa. Você pode parar e falar, quero ouvir a missa do fulano. E a partir daí, você começou a ter missa em vários momentos. E todos os compositores tinham que escrever uma missa. Então agora eu quero fazer um adendo aqui, já que hoje eu resolvi que eu vou ficar expondo as pessoas que já fizeram erros terríveis. Enfim, um sujeito uma vez começou a me perseguir na internet. Ele é muito culto e tudo mais. Ele começou a falar, você fala muita coisa errada. Você não sabe história da música. Eu falei, poxa, mas eu fiz doutorado em história da música. Uai, estudo história da música desde sempre. Ele falou, você fala que Bach é protestante. Bach não era protestante, Bach se converteu ao catolicismo. Eu falei, como? E Johann Sebastian Bach foi o maior compositor protestante, foi o maior compositor luterano. Bom, teve um filho, né? O último filho dele, Johann Christian, realmente se converteu. Eu falei, não, foi o Johann Christian que se converteu aos 15 anos lá. Ele falou assim, não, 15 anos não, mais tarde. Ele falou, não, foi Bach. Eu falei, mas como assim? Não, foi. Aí ele ficou e mandava textos enormes, dizendo que a musicologia é uma ciência que muda também, e que não sei, que as pessoas vão descobrindo coisas depois. Até aí tudo bem. Aí um belo dia ele virou e falou assim, eu falei assim, mas por favor, me dê um motivo que você me explique, porque se todos os livros falam que o homem nasceu e morreu luterano, como é que ele se converteu ao catolicismo? Ele escreveu uma missa.
Eu falei, como assim, cara? Ele escreveu uma missa. Eu falei, meu filho, quando chegou na época de bar, missa já era a mesma coisa que sonata. Não, sonata não existia. Mas missa era a mesma coisa que pelo de fuga. Missa era uma forma. É uma forma. E essa forma da missa, e vamos combinar que é uma forma muito ecumênica. Não tem nada aqui que não pode ser cantado num culto evangélico protestante. Kyrie, glória, credo, sanctus, agnus Dei. Pode cantar isso, não tem problema não. E ele falou, não, na missa católica. Enfim, isso para dizer para vocês o seguinte, gente. Então, missa, a partir de Guillaume de Machaut, deixou de ser um privilégio de alguém que vai na igreja, deixou de ser algo feito mais ou menos, e passou a ser, essas 5 partes que são cantadas pelo coro, passou a ser uma obra em si. Imagina uma sinfonia em 4 movimentos, tá? É isso aí. A missa virou quase que uma sinfonia, que não sinfonia, porque é para canto, para voz. Estão gostando? Passa pra frente, curte, me siga, pega esse dedinho aí, o que você tá fazendo com esse dedinho? Curte agora. Gente, quando vocês curtem, esse assunto chega às pessoas que querem. E chega principalmente aquelas pessoas que podem aprender e parar de falar besteira. Beijo!